Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 7 de setembro. Todo mundo de férias, mas nós estamos aqui trabalhando porque nós temos compromisso com essa maravilhosa torcida do Ceará Sporting Clube. Boa tarde, mais um programa Ceará de Todos. Na direção geral, nosso grande Paulo Vasconcelos, doutor Paulo Vasconcelos, um grande abraço, e também nosso comandante Ayrton Martins. Na imagem, nosso querido Efraim. Na câmera, nosso grande Winston, grande goleira. E na apresentação sou eu, Cristão Braná, e na equipe dos comentaristas nós temos Nilo Saraiva, Roberto Osório, Rogério Facundo, Valdir Dias, Glaudio Moro, e hoje eu estou mais uma vez com meu companheiro Glaudio, que gostou de participar do programa e hoje está realmente efetivado na equipe, como você disse. Bom, hoje vamos falar do Ceará, da 23ª rodada, da 24ª rodada que começou ontem, tudo que está acontecendo dentro do Ceará, as contusões, as contratações, entendeu? Então, muito assunto hoje para conversar sobre o Ceará. Mas primeiro eu vou pedir o boa tarde do meu companheiro aqui, meu amigo Glaudio. Glaudio, boa tarde. Obrigado pela tua presença hoje, que graças a Deus pelo menos tem alguém que quer trabalhar aqui comigo. Boa tarde, Branão. É um prazer sempre estar aqui e estou sempre à disposição para cooperar, porque realmente é gratificante falar do Ceará e principalmente para a torcida do Ceará. É verdade. Hoje é um dia, né, especial hoje, nós comemora a nossa independência. Você que é um francês já naturalizado brasileiro, já coração brasileiro, torcedor alvinegro. Só na hora do jogo que aí me perdoa, mas o resto eu sou Brasil mesmo, é verdade. Exato. Então estamos aqui, vamos ver se a gente consegue passar as maiores informações em quantidade e qualidade para a nação alvinegra. É verdade. Bom, vamos lembrar, torcedor, porque como a gente tem programa uma vez por semana, por enquanto, aliás, nós queremos já dar logo uma informação do horário, exatamente. A partir da próxima semana, atenção ouvinte, a partir da próxima semana, nós vamos ter essa mudança de horário. É somente 1 hora de decalagem. Nós vamos começar 1h da tarde, de 1 às 2, a partir da próxima semana. Então, fica ligado, nós vamos repetir essa informação ao tempo do programa, ao longo do programa. Então, a partir da outra quarta-feira, vai ser de 1 da tarde até 2 horas da tarde. É claro que o objetivo seria mais programa durante a semana, mas quem sabe? Existe a ideia, né? Só complementando a informação. Pois não. A mudança desse horário é em função da adequação do pessoal que vem aqui fazer o programa e também a gente tentar. Muitos ouvintes aí estavam reclamando porque como começava meio-dia, o intervalo geralmente na semana do almoço, o padrão nas empresas, em qualquer lugar de trabalho, de 12 às 14 horas, e a gente colocou bem no meio do horário do almoço, justamente para dar tempo a você já almoçar um pouquinho antes e assistir o nosso programa aqui. E a gente também pede a divulgação, né, do nosso link aí, também que o pessoal participe, comentando, criticando e dando sugestões para a gente melhorar cada vez mais. É verdade, são vários fatores que fizeram que nós tivemos essa mudança. E até nesse horário de 1 da tarde, eu acho que tem ninguém que fala do esporte, então é mais um motivo também para poder recuperar mais audiência, como você disse. Mas vamos, que nos interessa, vamos lembrar, torcedor, que a 23ª rodada acontecer já esse final de semana, de sexta-feira e sábado. Vamos lembrar os resultados, que o Brasil de Pelotas ganhou do Goiás 2-1, Luverdense ganhou do Paysandu 3-1, o Oeste empatou com o Paraná 3-3, um jogo muito emocionante. O Vila Nova e Atlético Goianiense foi 0-0, Tupi perdeu em casa do Bragantino 1-0, Bahia ganhou do Vasco 1-0, resultado importante, Londrina 1, Joinville 0, Sampaio Correia ganhou do Náutico 4-3, Criciúma e CRB fizeram 1-1, e o Ceará empatou contra Avaí 0-0. Foi um jogo de domingo, inclusive, o único jogo de domingo, acho que é a primeira vez que tem um jogo da Série B de domingo. Empatou contra Avaí 0-0. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse jogo. Então, na tabela, a classificação, na 23ª rodada, deu o quê? Vasco primeiro com 41 pontos, vem Brasília e Pelotas 39 pontos. Esse Brasília e Pelotas, eu acho que é, para mim, um dos favoritos agora. Me perdoa, mas Atlético Goianiense 39 pontos, CRB 38, Ceará com essa rodada, infelizmente, saiu do G4, ficou em quinto colocado com 38 pontos, Londrina 37 pontos, Bahia sétimo 35, Náutico oitavo 31, nono Criciúma 31 e décimo Luverdense 31, são os 10 primeira colocação. Então você vê que o Luverdense 31, no quarto está a 7 pontos do G4, 7 pontos é nada, o Bahia já recuperou mais de 10 pontos.
Vem 12º Vila Nova, 30 pontos, 11º, perdão. 12º Avaí com 30, 13º Oeste com 30 pontos. O Oeste deixou de escapar a vitória, Cláudio, a 1 minuto no final. Faltou o último lance. Senão, já estaria com 32 na 8ª colocação. 14º Paraná, 30. 15º Paysandu, 28. 16º Goiás, 27. E aí vem o Z4 com Bragantino, 24. Tupi, 22. Joinville, 22. E Sampaio, 17 pontos. Bom, essas rodadas, Cláudio, a gente vê alguns resultados. É difícil hoje de dizer surpreendente, porque a gente tem que perceber que cada rodada está mais ou menos tudo igual. De repente um time que ganha e pronto, isso aqui vai deslanchar. E na rodada seguinte ele perde. Tem outros que perdem, daqui a pouco, cria a surpresa de ganhar de um jogo que ninguém esperava. Mas o que nos interessa é o Ceará com o Avaí 0-0. O resultado que, mais uma vez, foi mais um empate do Ceará. Eu acho que é o 5º empate, lá nas 6 últimos jogos. O empate que eu diria ninguém esperava, mas a gente está vendo que o Ceará ainda tem essa dificuldade no segundo turno, realmente de passar a segunda ou a terceira marcha. Está ficando aqui engatilhando aí, ele não consegue sair desse empate. Esses resultados, fora o Ceará, que já vamos falar sobre isso, eu acho que até eu diria que foi favorecido entre aspas, que o Vasco perdeu agora, o Atlético Goianiense, que está no G4, empatou com o Vila Nova, era tudo certo para o Ceará. O CRB, que jogou fora de casa, empatou com o Criciúma. Quer dizer, o Ceará perdeu uma oportunidade realmente de passar na frente dos adversários. E aí, Glaucio? Branal, você comentou aqui a questão do Brasil de Pelotas, por exemplo, é um time muito regular, né? Demais. Eu assisti Brasil, Pelotas e Goiás. Inclusive, até porque o Goiás vai ser o próximo adversário do Ceará, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais lá na frente. O time do Brasil de Pelotas não é esse time assim, de encher os olhos, mas é um time que ele erra pouco e é muito regular, né? Eu estava vendo aqui a classificação que você acabou de falar aí, a questão do desempenho dos times, a diferença é muito pequena um para outro. O Ceará está fora do G4 hoje, mas o desempenho dele é só 1% abaixo do Brasil de Pelotas, então assim, está muito parelho e muito complicado. O Bahia chega forte, o próximo jogo do Bahia vai ser com o Náutico, eu acho que vai ser um divisor em relação à questão da chegada do Bahia. Eu creio que o Bahia vai lutar até pelo título, né? Eu acho que também o Atlético Goianiense, para mim é a surpresa, que eu acho que o Atlético Goianiense não ia ter essa regularidade, ele está mantendo a regularidade. O Marcelo Cabo lá como treinador. Impressionante, é um treinador também, joga muito no estilo do Brasil de Pelotas, o Atlético Goianiense. São dois times muito parecidos, jogam no erro do adversário, 1-0 é goleada, e vai empatando fora e ganhando em casa, né? E teve a sorte de ter feito esse clássico com o Vila Nova, onde o Vila Nova teve chance de ganhar o jogo. O Fabinho, que jogou o Ceará, perdeu um gol feito lá já no segundo tempo e empatou num jogo considerado fora de casa, um clássico complicado, ele empatou, né? Então, assim, a minha surpresa para mim, porque parece era o Atlético Goianiense, que eu não acreditava no Atlético Goianiense. O Brasil de Pelotas eu já vi jogar algumas vezes, é um time muito regular, a janela está fechando para contratação, então a tendência é os times manterem o elenco aí. Se manter, realmente, para mim, o Brasil de Pelotas vai ser um forte candidato a brigar pela classificação para a Série A. A gente vê esses times aí, realmente não tem assim um jogador que a gente poderia dizer é o craque, que leva o time nas costas, entendeu? Mas como você falou, esse time do Brasil de Pelotas, eu também vi o jogo um pouco contra o Goiás, é um time muito bem entrosado, um time muito bem plantado dentro de campo, cada um sabe a sua função dentro de campo, o que tem que fazer, e faz o mínimo, o estrito necessário para poder vencer o jogo. Entendeu? Então, eu acho que para mim não é uma surpresa. Um treinador que está lá há 5 anos, o elenco, a maioria do elenco já está lá, ele se reforçar exatamente nas posições que ele estava precisando, então não é realmente surpreendente. O Atlético Goianiense, a gente se surpreendeu porque o Marcelo Cabo, que passou aqui, foi, entendeu? Mandaram ele para correr, como você disse. E tem alguns jogadores, como a gente falou, aliás, falando de jogador, eu queria falar uma coisa aí que, sabe, a gente acompanha as redes sociais, você também, e tanto no Facebook que nos grupos de WhatsApp. Eu vejo um bocado de gente que diz William Henrique, não sei quem mais, o outro, Serginho, quem mais que tem na frente ali, Thomas Basta e companhia. Sinceramente, aí os caras são ruins, são refúgio, não presta. Torcedor, vocês falaram exatamente a mesma coisa do Hugo, está lá do Luverdense, um dos artilheiros do Luverdense. Você falar do Fabinho,
está lá no Vila Nova, centroavante, Vila Nova está no meio da tabela. Você falou do Roger Gaúcho, está no CRB, craque de bola. Magno Cruz, que passou aqui, o cara é o dono do time lá, não me lembro o time que ele joga. Atlético Goianiense, pronto. Então, todo esse jogador... O jogador do Atlético. Eu não vou nem falar dos antigos, como o Ederson, que está no Vasco. O Camilo, que fez um golaço pelo Botafogo, botaram para correr do cara daqui. Hoje é reforço do Botafogo, levado do Botafogo desde o Rio nas costas. Não vou falar nem do zagueiro, do Pablo, Vitor Hugo, companhia. Então, Egídio. Eu fico preocupado, torcedor, quando eu vejo uma torcida, mas eu fico preocupado que todos os jogadores que não rendem aqui são espalhados do mundo inteiro e os caras rendem mais que o normal. Então, eu acho que nós temos que ter todo cuidado. Aí eu pergunto, o problema é do jogador ou é um problema aqui interno dentro do Ceará? Eu faço a pergunta para você, torcedor. Porque eu fico preocupado, sinceramente, todos os caras que vêm para cá, sinceramente, não se dão bem. E quando vão para fora, os caras arrebentam. Então, essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Bom, daqui a pouco vamos fazer o intervalo. Nós vamos falar um pouquinho desse jogo, do Ceará contra o Avaí 0-0. A 24ª rodada também começou ontem com os resultados. E a preocupação que eu já tenho para enfrentar o Goiás, daqui a pouco eu vou lhe falar sobre isso. Então, vamos no bloco do intervalo e daqui 1 minuto e meio, aí vamos conversar todos sobre esse jogo Ceará contra o Avaí. O programa Ceará de Todos, vamos daqui 1 minuto. Programa Ceará de Todos, estamos aqui de volta, são 12h e 18 minutos. Bom, vamos continuar a falar sobre o Ceará, claro, e principalmente o jogo do Avaí, Ceará 0, Avaí 0, um jogo domingo, final de tarde, um excelente horário. Eu diria um bom público, talvez não, que a diretoria esperava bem mais, mas eu acho que pelo momento do Ceará, eu acho que o público estava muito bom aí. Agora, o jogo realmente, eu diria mais um jogo que o Ceará passa um tempo com um jogador a mais e, infelizmente, fica... Terceiro seguido, fica travado, bloqueado dentro daquela própria defesa adversária e não consiga fazer gol. E eu acho que isso que está preocupando mais é a torcida. Até que o Ceará contra o Avaí, eu diria que teve até um volume de jogo talvez um pouquinho melhor que os 2 jogos anteriores. Eu achei o Ceará um pouquinho mais com o volume de jogo. Mas aquela história, aquele domínio falso, como a gente fala. Domínio, infelizmente, chega lá no meio lá na frente e não consiga realmente de furar o bloqueio do adversário. Cláudio, esse jogo não é o resultado que o torcedor estava esperando. Pelo menos o 1-0 era para ter sido esse resultado, a gente fazia 3 pontos. Mas, quando acontece o mal, geralmente chegam bem atrás. Talvez esse é o resultado, que o fato que o Ceará sair do G4... A diretoria começou, e a entrevista do Sérgio Soares, que nós vamos também comentar sobre isso, a diretoria ficou cutucada e disse, não, agora nós temos que realmente contratar. Então, esse resultado foi mal para o Ceará, mas também gerou um bem, para justamente poder trazer reforços que todo mundo estava esperando. É aquele ditado, a males que vem para o bem. Pronto, né? Exatamente. Na realidade, eu vou acrescentar um pouquinho no seu comentário em relação ao jogo. Eu acho que o Ceará, para mim, não jogou muito bem. Eu acho até que foi mal distribuído o Sérgio Soares. O Ceará se expôs muito, o Avaí teve chances, se você for ver os melhores momentos, o Avaí teve chances de gols reais. Teve 3 chances de gols. Que se faz 1-0, eu estava vendo até que na análise da Série B, o Ceará é um time que não conseguiu virar nem o placar. Então, assim, se a lógica do jeito que está aqui pela análise, se o Avaí faz 1-0, o Ceará não viu nenhum jogo até hoje em relação à Série B. E eu acho que até, como você falou, concordo que aquela falsa impressão do domínio do Ceará, o volume de jogo, porque também, principalmente na segunda etapa, eu acho que o Avaí ele caiu na parte física, né? Por que pareça, e também estava contente com o empate, já tinha ganho do Sampaio fora, 2 jogos fora, tinha ganho do Sampaio, o time está aí em 6 pontos, fazer 4 fora na situação que o Avaí era interessante para eles. E aí o Ceará ficou com, realmente, como você falou, aquele falso domínio e aquela velha situação de ficar só tocando bola e você não vê nenhuma movimentação em relação à questão de criação para você criar oportunidades e ganhar o jogo. O que facilitou também é que o Avaí perder o zagueiro. Então, quando você perde o zagueiro, qual é a lógica? Você tira o atacante para recompor a zaga. Então, o Avaí ficou desfalcado do ataque.
E isso era para ter facilitado o Ceará. Se você perder o atacante, não, você continua com o seu sistema defensivo original, você pode tirar o meio, botar outro meio, botar meio atacante, tudo bem, mas ali não, você perde o zagueiro, então você tem que tirar o atacante. Então você já perde a força do ataque e do contra-ataque. Era para ter o Ceará se aproveitar disso, entendeu? Porque ele sabia que nos contra-ataques o Avaí estava enfraquecido na realidade. E como sistema do jogo, acho que o Sérgio Soares, claro, ele deve analisar o adversário. O Avaí deve ter jogado desse jeito contra o Sampaio. O Avaí joga muito no contra-ataque, na velocidade, na saída pelas laterais, né? Principalmente pelo lado direito. E finalizando lá com o centroavante que não é reserva, e colocaram um centroavante novo lá, que eu não estou recordando o nome. Não me lembro o nome também não. Acho que veio até do Grêmio, que ele tem 22 anos, estava analisando lá, e o outro atacante que é muito bom até. Lá. Aquele número 7, danado que sou, essa daqui perigosíssima. Eu acho que até que, por exemplo, o nosso melhor atacante é o Bill. Né? E eu concordo com você quando você diz que o Bill, pelo menos, se ele está numa fase boa, ele tem que jogar centralizado, porque ele tem qualidade para fazer o gol. Aí você colocou o Rafael Costa, que vem na descendência. Eu não teria colocado o Rafael Costa de início, teria colocado até o William Henrique com o Bill, ou então colocado o Ricardinho para distribuir o jogo, adiantado um pouquinho o Wesley, como a gente já comentou algumas vezes, que o Ceará fez isso no final do primeiro turno, mas claro que o meia era o Felipe, mas o Ricardinho deve ter uma qualidade boa de passe, é um cara que ele bate bem falta, e tem uma qualidade também na questão da cobrança de escanteio, seria uma oportunidade a mais do Ceará ter feito isso e guardado o Rafael Costa por uma segunda etapa, uma variação, né? Eu acho que esse posicionamento, essa escalação, infelizmente, o Sérgio Soares ainda continua um pouco a pecar. Eu não sei como que ele vê para poder escalar o time, ver as características do jogador. Então a gente conversou, bota o Bill e Rafael Costa. Tudo bem que a gente fala, não, os dois não podem jogar junto. Não é que eles não podem jogar junto. É que eles ocupam o mesmo setor. Então você faz o seguinte, deixa o Bill dentro da área e bota o Rafael Costa de segundo atacante. Entendeu? Aí pode dar certo. Mas o Rafael Costa hoje ele está muito parado. Muito mal. E se você analisar todos os times, o futebol está muito parecido hoje. Verdade. O ataque, você pega a seleção brasileira, cara, só comparando a movimentação, não é qualidade técnica. Exatamente. A movimentação dos atacantes em relação à mudança de posição, ele dá a oportunidade para o meia, você ter variação de jogadas. E o Rafael Costa está jogando muito preso. Exatamente. Aí fica fácil de marcar, o time fica sem opção. Exatamente. E o time fica sem poder ofensivo. Exatamente. Então, o Wesley também, como a gente falou, o Wesley era atacante. Aí ele colocou o Tomás Bastos, todo mundo queria, não, vai botar Tomás Bastos, Ricardinho, Rui, vai botar, pronto, deu o quê? O Tomás Bastos? Deu nada. E o Tomás Bastos, a melhor fase dele foi no Botafogo, quando o Botafogo disputou a Série B, ele jogava como quarto homem do meio campo, como um falso ponta esquerda do Botafogo. Se você pegar os jogos do Botafogo lá, ela era essa função dele, porque ele é um cara que chuta bem, finaliza bem. Cruza bem, que eu vi na Copa do Brasil também, que tem um bom cruzamento. Então ele jogava pela esquerda, fez no meio, quando o Botafogo estava sendo atacado. Por isso que eu acho que o Sérgio Soares se perdeu. Aí vai tirar o lateral esquerdo para botar o William Henrique de lateral esquerda. Aí ele, não, mas não tem outro. Como não tem outro? Pelo menos bota um volante, um cara que sabe marcar, porque o William Henrique nem a sombra dele ele marca. Então fica complicado esse tipo de pensamento do Sérgio Soares. E a gente sempre fala, ele tem o mérito de levar o Ceará até aí. Mas ele está pecando em coisa aí, sistema de escalação, sistema de substituição aí. Para mim, ele deixa muito a desejar. Entendeu? Mandar logo um abraço aí, Fátima Farias, um beijo para ele, Ronaldo Oliveira, um grande abraço. Todos os ouvintes aí do programa que estão ouvindo agora, Rafael Coelho, um grande atacante. Ele está em má fase. É verdade, ele está em má fase. Então, o cara está em má fase por quê? Aí vem aquele famoso. Eu não quero nem a vida extra-campo. Então fica complicado. Então, mais uma vez, o Ceará deixou de escapar essa vitória, por quê? Ou pela teimosia do Sérgio Soares, ou porque os jogadores realmente não estão se encaixando no segundo turno, porque a parada ela ficou para todo mundo. Mas quando o Ceará para, como parou em 2014, naquela época, se você deu mal no retorno. Se os outros, por que não se deu mal também? Entendeu? Então, eu acho que nós temos que analisar um geral, entendeu? E eu acho que para mim aí é outro departamento que também, infelizmente, é complicado. Mas eu acho que, eu não sei o que eles fizeram durante essas 3 semanas de parada, 15 dias a 3 semanas, porque a gente continua a ver que ninguém não sabe cruzar a bola, ninguém não chuta gol,
não tem aquele jogo coletivo que eu vi no jogo do Avaí tentar de fazer um jogo coletivo, entendeu? Mas ficou realmente preso, toca a bola de lado, quer dizer, sem agredir no bom sentido do time adversário. E quando você chega na entrada da área, meu amigo, chuta gol, meu amigo, pelo amor de Deus. Então, eu não vi o Ceará evoluir nesse sentido. O que é, a gente, como um mero espectador e torcedor, a gente nota que o normal hoje na Série A e B, a primeiro turno, os times entram meio capengas, às vezes com uma qualidade inferior, e você vê a distorção muito grande entre os times. Na segunda rodada, no retorno, isso é já há muito tempo que você pegar o Campeonato Brasileiro, história que isso é normal, os times se reforçam, voltam mais forte, até porque você vai rever os tapes dos times que jogaram a primeira fase, você já sabe como cada time joga, não tem mais segredo, então fica mais fácil você marcar. Então, se você não tiver variação, como você comentou aí, se a gente não treinar variações de jogadas, mudança de sistema ali, vai ficar fácil jogar parecido como jogou a primeira fase. O treinador lá vai ver o time, esse aqui, o melhor jogador, o time que arma o time aqui é o Felipe, o Wesley é um jogador velocista que abre espaço, o Bio é o melhor atacante. Como no jogo com o Avaí no início, botaram uma marcação individual no Wesley. Né? O cabeça de área do Avaí jogou no início, metade do primeiro tempo jogou marcando individual o Wesley não conseguia pegar a bola sem estar ali com alguém marcando. Então isso aí tudo dificulta e a gente tem que ter essa visão. A diretoria do Ceará, principalmente o treinador do Ceará, tem que ter essa perspectiva. No próximo bloco, já estamos chegando no intervalo, a respeito da torcida que foi lá no Vovozão, eu já ouvi tanta coisa. Também o torcedor do outro lado também dizer, você vê a imprensa, para quando é o Fortaleza estão invadindo, quando é o Ceará não sei o que. Uma coisa foi totalmente diferente. Eu quero deixar bem claro, se tem torcedor do Fortaleza que escuta o programa. Não foi aberto, né? Não foi uma coisa é você subir no muro da sua casa e entrar sem permissão. Outra coisa é você pedir permissão para o dono para dizer eu quero entrar para poder falar com o pessoal lá dentro. É isso que aconteceu no Ceará. No Fortaleza eles invadiram sem pedir a permissão, invadiram e foi, entendeu? No Fortaleza foi diferente. Pedir a permissão para a diretoria, o que me repassaram foi isso. E para querer falar com os jogadores. Então foi totalmente diferente. Mas vamos falar sobre tudo isso, continuar a falar sobre o Ceará no próximo bloco, falar também da próxima rodada. Estamos chegando ao intervalo, daqui um minuto e meia, estamos de volta no Pré-Graça. Programa Ceará de Todos, estamos aqui de volta, são meio-dia e 32 minutos. Bom, vamos continuar com esse papo rapidinho, depois falamos sobre as contratações, as contusões aí. Mas Fátima tem que ter calma aí. Ela tá claro, querida Fátima, calma aí que nós vamos falar sobre isso. Mas para terminar de falar sobre o jogo, a expulsão do Bio no final do jogo foi desastroso. Não pela expulsão em si, porque já estava no final do jogo, mas pelo que está chegando por vir com essa expulsão. Claudio, foi diferente, principalmente quando ela joga fora. A gente não vai ter o Bio, a gente corre um sério risco ainda pelo que o árbitro na súmula lá do Bio pegar um gancho, acho que de no mínimo 3 jogos, né, que vai ter um complicador muito, muito sério, até porque o Rafael Costa, como a gente já falou aqui várias vezes, ele não está em boa fase. Tá certo. Mandar um abraço para Ronaldo Oliveira, está dizendo, assim, a invasão já falou, a dupla de zaga também no segundo turno está mal, é verdade. Mas lembrando que a 24ª rodada já começou ontem, e teve 2 jogos que, infelizmente, não é bom para o Ceará. Eu vou lhe explicar por quê. Bragantino ganhou do Sampaio Correia 2-1. E o Atlético Goianiense ganhou 2-0 do Luverdense. E o Atlético já está, inclusive, líder nessa altura, com 24 jogos, está em primeiro lugar. Agora, o Bragantino, com esse resultado, Cláudio, está em 16ª colocação. Ou seja, saiu do Z4. Exatamente. Colocou o Z4 o Goiás dentro do Z4. Isso é preocupante, como você estava me dizendo em off, Goiás parece só perder uma partida em casa. Entendeu? As 10 últimas partidas do Goiás, ele só perdeu, aliás, só uma partida, né? Está empatando muito. Então, resultado, nessa partida contra o Ceará, o Goiás está em 17º colocado. Aí, meu amigo, você joga em casa, o time da grandeza do Goiás. Estreia de treinador. Estreia de treinador que é o Gilson Kleiner, que é um baita treinador. O Walter vai jogar. Quer dizer, tu acha que a arbitragem também, infelizmente, essa arbitragem, que, como você disse, no jogo do Avaí mandaram um baiano. Um baiano que está doido para o Bahia, a não ser que ele torce Vitória. Aí é outra história, porque também ninguém sabe. Mas 50% da probabilidade ele torce pelo Bahia. E o Bahia está doido para chegar e entrar no G4. Aí, meu amigo. Então, diretoria do Ceará, pelo amor de Deus, vamos pensar. É aquela frase, né? Time ganha jogo, diretoria ganha do Fortaleza lá na Série C. Eles colocaram um árbitro FIFA para apitar um jogo da terceira divisão lá em Arapiraca.
Aí o Ceará vem aqui, o Ceará não fica olhando a arbitragem que vem para cá, acho que tem que consultar a CBF, reclamar. O Bahia está disputando aí para entrar no G4, é concorrente direto ao Ceará. Bota um baiano para apitar o jogo do Ceará, que é de fundamental importância. Né? Não estou desconfiando nada do ar, mas a diretoria tem que trabalhar nos bastidores no sentido de tentar blindar essas situações aí. É verdade. Sabino, Dantas, cadê o Zé Gilzimar? Ô Sabino, me responde que eu queria saber. Eu acho que ele está lá ainda. Eles estão lá ainda, inclusive. Agora, cadê? Porque estão falando que o Bitec vai voltar, mas o Zezinho era para ter voltado antes do Bitec, e o Zemário também. E até agora ninguém não dá notícia. A gente só tem notícia que o Bitec já está treinando, mas o Zezinho e o Zemário, eu acho que eles a Maria, para ele, quando será o julgamento do Bill? Não sei, Maria. Isso aí a gente vai procurar saber quando é que vai ser o julgamento. Mas olha, para voltar então no jogo do Goiás, eu acho que um jogo realmente que vai ser muito complicado pelo Ceará. Eu sei que os optimistas, não, vamos ganhar. É claro que o Ceará é aquela história, quando menos se espera, o Ceará sai uma grande partida, um grande resultado. A gente sempre fala isso. Mas esse jogo, aliás, entrou na zona de rebaixamento com o resultado do Bragantino ontem, e o Goiás em casa, meu amigo, com dinheiro que tem, porque tem dinheiro, entendeu? Hoje a gente sabe que a arbitragem é muito fácil entendeu? Então, infelizmente, tem tudo para o Ceará realmente se complicar a sua vida. É claro que não tem nada impedido. A gente sempre fala, e eu sempre falei, o Ceará pode estar em casa. Ele pode baixar para sexto, para sétima colocação. Tem muitas rodadas daqui para frente. O ano passado passou 37 rodadas, até a 37ª rodada, aliás, ele estava rebaixado. E na última se salvou. Por que esse ano ele não pode passar 37 rodadas ou até a 37ª rodada fora do G4, lá em cima, e na última entrar com os resultados? É isso que todo mundo quer ver. Aí todo mundo vai se abraçar e se beijar. É importante a gente não se distanciar do G4. Isso. Então é importante isso. No G4 todo o campeonato, mas se não der, na última rodada é o mais importante. Em relação ao Goiás, eu assisti os 2 últimos jogos do Goiás, rapidamente aqui. Pode falar. O Goiás, ele realmente é um time que ele não tem um conjunto, um time que ele é fraco, tem algumas peças importantes como o Walter, mas é como você falou, é um time que tem um poderio econômico muito forte, tem força na CBF, vai ter a estreia do Gilson Kleiner, que não tem na muito grande, até porque tem a pressão do Goiás ter entrado na zona do rebaixamento, então o time vai jogar muito pressionado. Agora o Ceará tem que jogar com inteligência também, porque a obrigação de ganhar é do Goiás. Né? Se o Ceará jogar com inteligência, acho que a chance do Ceará vai ser muito grande, mas vai ser um jogo duro, muito difícil. A primeira inteligência, pelo menos, é chutar gol, porque só faz gol se você chutar gol. Imagine se o Neymar ontem não tivesse chutado a gol, no segundo gol ali, no ângulo, entendeu? Da pena esquece. Se não tivesse chutado o Neymar, era 1-1. Então, meu amigo, infelizmente o futebol é assim. Você quer que a bola entre dentro da rede, pelo menos chuta gol. E aí, como a gente falou com esse mal do Ceará, vieram bem. Vieram bem o quê? Contratar 4 jogadores. Vão chegar 2 zagueiros, eu vou chegar o Felipe Menezes, eu vou chegar mais o atacante, o Lelê, meio campo também. O zagueiro já chegou, né? O zagueiro já chegou. O zagueiro do CSA, eu sei que acompanha muito bem, eu fiquei animado com essas contratações aí. Todo mundo diz, mas não sei o quê. Aí já vem logo a turma dos refúgios, do que não presta, que é reserva, que não sei o quê, não sei o quê. Vem da terceira, vem da 4ª divisão, vem não sei de onde. Esse zagueiro do CSA, inclusive o Oliveira Canidê deu o aval, assinou em branco, eu acho que para mim deve ser um bom reforço, não para compor o elenco do Ceará, para ser titular, eu acho. É uma questão Claro que a torcida quer jogador conhecido e, como o pessoal fala antigamente, de bilheteria, né? Mas a gente já tem também... Eles estão todos contratados, isso daí. A gente tem histórico do Ceará que nem sempre isso dá certo. No caso do Marcos Aurélio e outros jogadores. William e companhia. Aí indo mais um pouquinho atrás, Valdeir e companhia lá da... Ali é bem atrás mesmo. Então, assim, eu também sou muito partidário do que o Ayrton fala muito. Eu vou esperar para ver, né? Lógico. Por isso que eu acho que você não deve nem elogiar demais, nem também achar que são refugos. Eu acho que até é ofensivo a torcida fazer isso. Vamos esperar, porque ele vem de boas indicações. O Oliveira Canidé é um bom treinador. A própria torcida do CSA fala muito bem dele. E hoje o futebol está muito nivelado. Você vê, o São Paulo foi buscar reforço lá para o time dele no Vila Nova, que não é um time que nem está brigando pelo G4 da Série B, e foi buscar um reforço lá no Vila Nova, para o meio de campo de São Paulo. Então, eu acho que se ele manter a regularidade que ele vinha no CSA, que eu andei pesquisando,
ele tem tudo realmente para jogar de titular no Ceará, né? E os outros contratados, a gente espera um pouquinho. O Lelê é um atacante de velocidade que pode realmente agregar no sentido do Ceará quando estiver precisando jogar no contra-ataque, numa situação de jogo que o Sérgio Soares pode fazer uma variação, né? E o outro zagueiro também precisa de necessidade, que a gente quebrou 2 zagueiros que não vão mais jogar a Série B. O Paulo André parece que era reserva do Plínio, entendeu? Do Botafogo. Do Botafogo aí. Bom, é aquela história. Essa história de dizer, mas é reserva e não sei o quê. Gente, vamos com calma. Vamos com calma, porque eu vou lhe citar exemplo. Eu estava conversando até com um amigo meu aí hoje de manhã. Disso, né? Não, eu vou lhe citar o exemplo hoje de manhã. Hoje, agora. Eu estava conversando com um amigo meu. O Mahrez, que está no Leicester, aquele da Argélia, que joga no meio do campo, lá na França ninguém não queria dar nada para ele. Ninguém não queria, nem queria um time queria ele. Hoje ele vale 35 milhões de euros. O próprio Griezmann, que está no Atlético de Madrid, passou por 6 clubes na França, ninguém queria o Griezmann. Ele foi para a Espanha. E hoje é o segundo melhor do jogador da Europa. Então, gente, vamos com calma. Vamos esperar os jogadores. E não é a primeira e segundo partido, porque eu já vejo logo aí a turma. Primeiro partido, o cara não tem ritmo de jogo, não tem entrosamento, não tem sequência, não tem... Vamos deixar esses caras chegar. Eu não estou dizendo que eles vão arrebentar ou que eles são refúgio, como a gente sempre fala. Vamos esperar ver ele jogar. Eu acho que o zagueiro, você não precisa também de muito tempo para saber se o cara sabe jogar ou não. O zagueiro é o seguinte, ou você está na posição e resolve, ou então realmente não presta, entendeu? Agora, os outros jogadores, como Felipe Menezes e Lelê, são jogadores que a gente sabe que eles sabem jogar. Todo mundo sabe jogar. Agora, como que eles vão entrar no esquema do Sérgio Soares é outra história. Como que o Atlético Paranaense deixou escapar um jogador como Felipe, a não ser que por baixo dos panos deve ter um contrato que se vender, não sei o que, ele tem a parte dele, entendeu? Mas como que você vai deixar escapar um jogador como Felipe, que hoje o Ceará depende do Felipe, mas é gritante no meio do campo. Então, eu acho que nós temos que esperar para ver esse jogador chegar, entendeu? Sou jogador que estava jogando, estava empregado, mas estava jogando, pode até não estar sem titular, mas estava treinando e jogando, como você disse. Então, vamos esperar e vamos ver o que vai fazer o Sérgio Soares com essa turma aí. Zagueiro, como a gente falou, isso aí é fácil. Você tirou, botou outro, fica se entrosando com o seu companheiro e vê mais ou menos o que vai dar. Agora, no meio do campo, para você criar, para fazer aquela transição, jogar e tudo, aí eu acredito que vai ter que esperar um pouco. E não uma partida ou duas, porque você viu o William Henrique entrou, o primeiro partido foi mal, como todo. Na segunda partida arrebentou, fez um golaço. E de lá para cá não jogou mais nada. Já estão falando até que ele vai ser dispensado. Parece que ele e o Tomás Bastos vão ser dispensados. Mas em relação ao Felipe Menezes, assim, eu também andei lendo e também eu tive contato através de outro amigo, do Renato, que nosso grande alvinegro, manda até um abraço, que ele conseguiu um áudio de um amigo dele lá de São Paulo. Felipe Menezes é o que todo mundo, se pesquisar, vai ver. Felipe Menezes é um cara muito bom, ele é um cara muito técnico, ele tem condições de ser titular absoluto do Ceará na meia ali, ele bate muito bem na bola, falta, cruza bem, escanteio, mas ele é um cara lento, né? O que o pessoal critica muito é a questão da lentidão dele. Então, como você falou aí, também eu reforço aqui a questão de esperar um pouquinho, de repente o Sérgio Soares consegue encaixar ele ali e ele vai trazer qualidade. E ele realmente, a gente sabe que ele tem, todo mundo sabe, ele teve excelente fase no Goiás, jogou bem no Sport, no Palmeiras, na época o Palmeiras estava na Série B, também jogou muito bem, depois caiu muito de produção, na Ponte Preta ele não estava sendo nem relacionado, né? Acho que esse ano só jogou 10 partidas pela Ponte Preta, mas é aquela história, tem jogador que não joga bem aqui e consegue jogar muito bem ali. Vamos torcer que ele realmente venha para cá e consiga encaixar e jogar bem e levar o Ceará para a Série A. Ele pode até ser lento, como você disse, mas aí se o cara sabe distribuir a bola, sabe cadenciar o jogo, se ele tem jogador de velocidade que joga por ele, o principal é isso. Se tiver movimentação... Pronto, entendeu? Variação, então, o cara nessa posição dele tem que ter inteligência para jogar. Entendeu? Então, vamos esperar um pouco, entendeu? E só para terminar, antes de passar no próximo bloco, o William Henrique pode ser dispensado? Pode, porque ele foi contratado. O Tomás Bastos é emprestado, é diferente. Então, o Tomás Bastos, ou, a não ser que tenha um contrato, se não quiser mais, o clube é obrigado a receber de volta, que não sei se... Ou então vai ter que entrar o outro clube para devolver para ele realmente arrumar a casa. Então... O William Henrique pode ser dispensado. Tomás Bastos, como jogador emprestado, não pode. Então, vamos esperar, vamos aguardar os acontecidos. Vamos para mais um intervalo.
do programa Ceará de Todos. Daqui a pouco, um minuto e meio, estamos de volta. Para cima deles. Vozão. Programa Ceará de Todos, estamos aqui de volta, são exatamente 12 horas e 46, 48 minutos. Lembrando, torcedor, lembrando, ouvinte, espectadores do Facebook, e daqui a pouco também vai repassar no YouTube também. No próximo programa, na próxima quarta-feira, o programa começará às 13 horas, das 13 a 14 horas, tá certo? Mudança de horário a partir do próximo programa, a partir das 13 horas, de 13 às 14, tá certo? Mas no final do programa também nós vamos lembrar isso e mandando logo um abraço também, um alô, para nos comandar o programa, o papai idealizador desse programa, doutor Paulo Vasconcelos em casa. Acesse lá também no Facebook a página dele, a Ciência do Povo, doutor Paulo Vasconcelos. Quem gosta realmente de se atualizar e de querer ter informações inteligentíssimas, o Paulo realmente tem uma cabeça espetacular. Ele dá cada informação sobre todo em geral, o ser humano e tudo. É impressionante os vídeos que ele coloca e também as análises dele. Tá? Ciência do Povo lá no Facebook, você vai ver muita coisa interessante. Um abraço, Paulo. E também nós esperamos também, de repente, mudar um pouco o layout também, melhorar nos programas. Esse programa que o Será de Todos, nós vamos melhorar, nós vamos ter mais gente, entendeu? Então, daqui a pouco vocês vão ter surpresa, mas a partir da próxima quarta-feira vai ser a partir das 13 horas. Vou dar também um alô para a galera, hein, Glaucio? Você que é famoso aí nos grupos do WhatsApp, pode mandar seus alôs aí que a turma está ouvindo. Valdir, nosso comentarista hoje deixou na mão, mas ele está preso lá, parece que ele está na... Não, o Valdir hoje foi trabalhar de continência hoje, no 7 de setembro. Tá certo. Um abraço aí pro pessoal do Ceará de Todos aí, um abraço pro grande Ayrton, meu conterrâneo lá de Xeramobim, pessoal do consulado lá de Xeramobim, grande abraço. Falando de consulado aí, Reforçando a questão dos consulados, o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, pelo Face, pelo YouTube, se você tiver interesse em fazer um consulado, entre em contato aí com a gente, que a gente faz a orientação e repassa, que é interessante a gente divulgar e fazer cada vez mais o fortalecimento da torcida do Ceará em todo o Brasil, né? E quiçá no mundo aí, que segundo o Branagh, ele vai fazer um consulado lá na França. Lá em Toulouse. Em Toulouse, lá para o Ceará. Com certeza. Aproveitar também a audiência aí, a gente está chegando em Minas Gerais, lá a terra da minha esposa. Eita! Toda a família Abreu lá já está acompanhando o Ceará de Todos, através da minha paixão pelo Ceará e da minha esposa. A gente conseguiu já que os mineiros lá, tem alguns já que já estão já vibrando com as vitórias do Ceará, né? Maravilha. Da família Abreu, um grande abraço aí em Sete Lagoas, na região metropolitana lá de Belo Horizonte, e estão assistindo e curtindo isso aí. Nosso querido xerife também do Rio Grande do Sul, Dedê Caiado, né, São Luís. Xerife tem que montar um consulado lá. Matando de inveja com seus churrascos lá, né? Brasil também tem um consulado. Quixeramobim, a sua terra aí, é a terra de quem, é? Antônio Conselheiro e Ayrton Martins. E também uma dica importante que o Branagh falou do horário também, pedir ao pessoal que está assistindo o vídeo que compartilha. Você vai lá no YouTube, lá tem um canal Ceará de Todos, você clica lá e você fica tipo um assinante, que você vai receber as notificações quando tiver os vídeos online. Então, quando a gente postar os vídeos lá, você vai receber no teu e-mail lá, ou no teu smartphone, que já tem um vídeo disponível, novidade, quando você não puder assistir online. Pronto. E divulguem os nossos vídeos e tragam também os torcedores do Ceará para acompanhar isso aí, que é importante essa interação. Com certeza. Mandar um beijo também para as mulheres do WhatsApp, a Rosiane também, a Fátima Farias, grande beijo para todas. A Kel Parente, a Delfino também, Mota, todas as mulheres aí que faz parte, que gostam de futebol aí, que são torcedor roxo do Ceará, Miriam, minha querida Miriam, um beijo bem grande também, e os rapazes aí, um grande abraço para todos, que são tantos aí nesses grupos que a gente vai passar uma hora para conversar sobre isso. Mas vamos conversar mais um pouco sobre o Ceará, então as contratações, chegaram então a 4 jogadores, com certeza deve melhorar muito o elenco do Ceará. Eu acho que o Sérgio Soares, a pressão aí, é como a gente falou, aquela, não vou dizer derrota, mas aquele empate em casa, que é considerado uma derrota, principalmente com o jogador a mais, eu acho que de um lado fez bem também para o Ceará. Existe a derrota que ajuda. Acelerou o acendimento da luz vermelha, né, do Ceará, de alerta e de tentar buscar realmente. Eu acho que a gente tem que criticar quando for necessário, como a gente sempre faz aqui, e também elogiar a diretoria, que ela foi rápida e trouxe, verdade. Como a gente comentou aqui, jogadores que a gente vai esperar em tosse, que assim como o Everson e o Richarlison deram certo, né? Tem o Felipe Menezes, que é um cara que a gente não precisa mais nem comentar, torcer só que realmente
ele consiga reproduzir os bons momentos dele aqui no Ceará. E se isso acontecer, aí eu também digo que o Ceará vai vir forte para brigar pelo G4 e quiçá pelo título, como o Ayrton disse que eu quero ser campeão. É verdade. Agora, por exemplo, Felipe Menezes estava no banco na Ponte Preta. Aí eu fico pensando, imaginando aí. Você vê, por exemplo, na jogo da seleção brasileira, o Felipe Coutinho está no banco da seleção brasileira. E eu pergunto, peraí, o cara está no banco, o cara entra, meu amigo. Lá no Liverpool, o cara é o dono do meio campo, dono do time do meio campo. Quando entra na seleção, cada vez que ele entra, o cara arrebenta. E começa a partir no banco. Então, às vezes, não quer dizer nada. Como eu sempre disse, só pode jogar 11. Porque na seleção brasileira, hoje, poderia montar 2 seleções para ser campeão. Mas só pode jogar 11. Mas então, às vezes, não quer dizer nada. Eu acho que no banco. Depende do treinador. E o brasileiro, acho que a cultura brasileira, você que veio de fora e sabe, o europeu ele tem essa questão do elenco. Exatamente. Né? O brasileiro, agora que ele está tendo essa noção, acho que começou a mudar essa visão, essa mudança, essa quebra de paradigma do torcedor brasileiro, até da própria imprensa, na questão dos pontos corridos, que você precisa ter um elenco forte. Com certeza. O torcedor brasileiro, eu digo isso que na época que meu pai levava ao estádio, tudo eu queria saber quem eram os titulares do Ceará, quais são os 11. E às vezes a gente não sabia nem os reservas e tudo, ou no máximo 1 ou 2 que realmente era o costume entrar. Então essa mudança de mentalidade aí, ela está sendo construída ainda, infelizmente, aqui no Brasil. Tanto que hoje você tem um time como Barcelona, Real Madrid e companhia, um elenco, só de internacional. Tem cara que só internacional do país dele fica no banco. Aí você diz, para aí, puxa, mas entendeu? Então, mas você está certíssimo. E se você vê os grandes times brasileiros, eles se continuam fortes porque eles têm essa visão. Eles têm essa visão, exatamente. Acho que o Ceará está começando a torcida, quando a torcida está mudando, isso é interessante, a diretoria também vai ter que fortalecer isso. É verdade. A gente tem que ter essa visão de elenco forte. Lembrando também que alguns resultados também sobre o Ceará, como sempre a gente divulga a cada semana, o Sub-13, o Ceará já começou o campeonato Sub-13, a primeira partida dele já começou a papocar todos. Ceará 9, Santa Cruz 0, 9-0. Então, o primeiro jogo do Ceará já é 3 pontos. Mas como já teve alguns jogos em andamento, quem está líder da tabela do Sub-13 é União, com 4 pontos. Ceará vem com 3 pontos, Maguari 3 pontos, Santa Cruz 1 ponto, e o Atlético e o Itarema 0 ponto. Então, o União tem 4 pontos, mas tem 2 jogos. No Sub-17, Ceará ganhou as 2 últimas partidas. Não, ganhou contra o União, 26 de agosto, ganhou 2-0 fora de casa, e na última partida empatou com o Maranguape 0-0. Com esse resultado, Ceará terminou primeiro com 15 pontos, Ferroviário 14, terceiro Fortaleza 11, Tiradentes com 10 pontos, vem Estação Guarani, Maranguape e União. Não tem o jogo previsto daqui para frente. Não sei se o Ceará é campeão sub-17 ou se vão fazer um cruzamento, mas nós vamos lhe manter informado. E na Fares Lopes, infelizmente, o Ceará foi eliminado. Empatou contra o Fortaleza 0-0. Fortaleza que vem com 2 ou 3 jogadores profissionais. Eu assisti o jogo. Assistiu, O Ceará merecia ter ganho o jogo. Pois é, bater na bola na trave. 3 bolas na trave. No segundo tempo, todo o Ceará foi para um ataque contra a defesa, contra o Fortaleza. Fortaleza colocou uns 3 jogadores titulares, o Maranhão jogou no ataque lá, e o zagueiro do Fortaleza lá, que eu não sei o nome, jogou também. E o Ceará realmente merecia ganhar, né? O Fortaleza jogou pelo regulamento, que o empate ele eliminava o Ceará, e depois até o Maranhão deu entrevista e disse exatamente isso, que a gente jogou pelo empate porque a gente queria eliminar o Ceará, porque o Ceará é um time forte e realmente mostrou qualidade. O Rafinha entrou no segundo tempo, também jogou bem. O Ceará jogou muito bem, tem bons jogadores aí que eu acho que vão dar ainda muitas alegrias à torcida. Quer dizer que o Ceará só pensa em ajudar o Fortaleza, e o Fortaleza só pensa em eliminar o Ceará. Diretoria, é um recado para vocês aí. Então, na Fares Lopes, primeiro Horizonte 7 pontos, Guarani Sobral 5, Fortaleza 4, Floresta 4, Ceará 3 pontos, será eliminado da Fares Lopes. Será que foi com o time sub-20, mas tudo bem. É triste essa situação. Mas vamos voltar ao que nos interessa, então, a 24ª rodada, esse jogo do Goiás. Vai ser sábado, vai ser à noite, eu acho que à tarde. 17h30 à tarde, pois é. Além desse jogo do Goiás Ceará, nós vamos ter Joinville contra o Tupi, Paysandu, Brasil e Pelota, Avaí contra o Criciúma, Paraná, Londrina, Vasco, Oeste, Náutico, Bahia. Vai ser um jogo interessante porque o Náutico chegou lá, Givanildo Oliveira. Muita gente pensava que o Givanildo estava livre, poderia vir para o Ceará, de repente o Sérgio Soares não vai sair do Ceará não, pode ficar tranquila. E o Náutico contratou o Givanildo Oliveira, que é também outro grande treinador. Goiás contra o Ceará e o CRB contra o Vila Nova são o resto da rodada. Bom, vai ser um jogo, claro, não vai ser um jogo fácil. A gente sabe que muita gente aí otimista, pensa, achando que o Ceará vai ganhar a partida. Claro que o torcedor ele tem que
entrar com esse espírito, dizer vamos ganhar, e nós temos que entrar em campo e dizer vamos ganhar contra o Goiás. Mas os outros fatores que nós já comentamos sobre isso, o fato que Goiás perder, parece uma partida em casa, o Glauco estava dizendo. Nos últimos 10 jogos em casa, o Goiás só perdeu. Pois é. Contratou um novo treinador, Gilson Clemente, que é um baita treinador. E vem esse negócio da arbitragem, que as pessoas podem achar ruim ou não, mas para mim influi demais, entendeu? Então, todos esses fatores, o Ceará, infelizmente, vai ter que lutar, não é 11 contra 11, vai ter 11 contra 12, contra 13, 14, porque, infelizmente, não vai ser fácil. Tem time para ganhar do Goiás? Tem. O Ceará não está jogando bem, a gente sabe disso. O treinador vai chegar, talvez não vai ter tempo de arrumar a casa. O próprio Guto Ferreira, quando chegou no Bahia, ele teve dificuldade de arrumar. Ele teve uma parada e agora que o Bahia está começando a engrenar depois de 4, 5 rodadas que o Guto chegou. Ele perdeu alguns jogos. Exatamente. Então a gente pode ter confiança que o Gilson Klein vai chegar, vai arrumar a casa do Goiás, vai. Mas eu acho que a preocupação do Goiás, como está dizendo meu querido Roberto Osório, é de não cair. Um abraço para Roberto, um abraço para Nilo Saraiva, o Rogério também, nossos comentaristas. Então, a preocupação do Goiás não é mais de brigar para subir, é brigar para não cair. Então, eles contrataram o treinador Gilson Clemente, que é um baita treinador. Eu acho que o Ceará tem que aproveitar o fato que, mesmo como você disse, que o treinador chega, o jogador vai querer mostrar serviço. Mas como vem jogando mal esse time do Goiás, eu acho que é o jogo para aproveitar, porque daqui 3, 4 rodadas, eu acredito que o Goiás vai ser outro time em campo. Então é na hora de pegar esse Goiás, independente que chega aqui ou fora de casa, que o Ceará, com essa relação a essa arbitragem, tem a impressão que fora de casa ou dentro de casa, para mim continua a mesma coisa. A arbitragem manda do Ceará. É impressionante isso aí. Isso aqui vem de longe. A gente sabe disso. Então, eu acho que o Ceará dentro de campo tem que mostrar realmente que nós temos que partir para ganhar o jogo, independente que seja lá em Goiás. Eu vejo assim. Historicamente, o Ceará sempre joga bem lá, né, em Goiás. Também. E vamos torcer que o Goiás ele escalhe aí o Márcio, que era o goleiro do Atlético Goianiense, que foi contratado pelo Goiás. Né? Eu estava lendo lá a notícia do jornal lá em Goiânia, e ele pode estrear contra o Ceará também. E o Ceará sempre tem sorte jogando lá quando ele é o goleiro, né? O Ceará sempre fez gol nele lá. Então, assim, tem esse lado negativo em relação à dificuldade da estreia do treinador, do Goiás está precisando ganhar porque entrou na zona de rebaixamento, ou a questão do Walter já ser o segundo jogo do Walter, o primeiro jogo que ele vai jogar em casa, enfim, a estreia do Gilson Kleina, mas o Ceará sempre joga bem ali em Goiás, em Goiânia, então vamos torcer que o Ceará realmente... Infelizmente o Biro vai poder jogar, mas o Rafael Costa vai ter que entrar no lugar de central, mas de repente... Rafael Costa faz o gol da vitória lá e aí a torcida abraça ele de novo, é o que nós estamos esperando, porque o Rafael Costa está em um mau momento, e a gente fala sempre desse mau momento, o torcedor estava falando aí sobre isso, lá no Facebook. E eu me lembro há pouco tempo atrás, no início do ano, quantos torcedores do Ceará queriam mandar embora o Everson ou queriam contratar outro goleiro para botar o Everson no banco de reserva. Quantos e quantos, me diz? Certo? E hoje é o melhor goleiro da Série B, um dos melhores goleiros do Brasil. Então, vamos com calma. Eu acredito que o Rafael Costa, em um mau momento, Agora, existe problema interno? Também eu acredito que existe. Esse ciúme de salário, essas coisas. Eu acho que existe, entendeu? Porque a gente não vê assim um time vibrando nessa parte. Alguns levantar esse problema aí, pode ser que exista, deve existir. Agora, que o Rafael Costa sabe jogar, sabe. Que ele sabe fazer gol, ele sabe. O que está faltando? Aquele declique. Você se lembra do Marinho ano passado? Marinho entrou, quantas rodadas ele precisou realmente para fazer gol. E a torcida queria mandar embora. Marinho vai embora. Daqui a pouco ele fez um gol e o cara deslanchou. Entendeu? Então a gente está esperando isso do Rafael Costa. A torcida do Ceará ela é historicamente impaciente, né? A gente tem verdade. Que evoluir nisso aí. Não sei se o Felipe Menezes vai ser regularizado ou o Lelê para poder jogar, mas de repente ele pode assim arrumar o meio do campo. A gente falou do Ricardinho, que de repente pode entrar aussi. Então, é aquela história. Basta arrumar essa parte aí para poder alimentar o cara para fazer gol, porque é aquela história. Um centroavante que recebe 3 bolas para fazer gol, ele não pode perder essas oportunidades. 1, 2, como ele teve o Rafael Costa lá contra o Vasco da Gama. Agora, um cara que recebe 6, 8, 10 bolas durante o jogo para fazer, é mais fácil para de repente fazer o gol. Se você recebe 2, 3, é mais complicado. Você pode perder as 2, 3, mas dá 6, 8, 10, aí
ele tem mais oportunidade para fazer o gol, entendeu? Então, vamos torcer realmente que o Rafael Costa sem encontro, só tem ele, e vamos ver quem vai entrar. Eu não sei qual time titular que vai entrar, mas vamos torcer que realmente deu tudo certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Cláudio, infelizmente chegamos no final do nosso programa, 1 hora. Lembrando, torcedor, no próximo quarta-feira, às 13 horas, vai começar o programa. Nós vamos fazer o decalagem só de 1 hora e vamos começar às 13 horas. Quem vai estar aqui nessa mesa, não sei, porque hoje está uma equipe que está se montando. Hoje, eu até mesmo tenho o Roberto Osório, sabe, apresentar o programa, não tem problema nenhum. Cláudio, obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu sei que você não desfilou hoje. Manda seu recado aí Prazer, um abraço para... Prazer, Braná. Agradecer o pessoal que está acompanhando aí pela internet, o Henrique aí, que disse que é a primeira vez que está assistindo. Obrigado, tomara que seja a primeira de muitas. Henrique Jorge Ferreira, um abraço. E divulgue também aí com os outros alvinegros, né? O Sabino. Então, agradecer e a gente está à disposição. Se me convidarem, quarta-feira estarei aqui mais uma vez, aqui enchendo o saco e passando informações para o torcedor do Ceará. Infelizmente não deu para ler todos os comentários do Facebook, mas vocês comentam entre vocês. De qualquer maneira, o programa daqui a pouco você pode assistir de novo no Facebook. No YouTube também você pode assistir mais tarde, que vai estar no YouTube. Então não vai faltar para realmente falar do programa e fazer seus comentários. Torcida Alvinegro, muito obrigado mais uma vez pela honrosa audiência. Hoje parece que deu mais de 1.500 na audiência e vamos crescer mais e mais, porque essa equipe aqui já vem forte e daqui a pouco vai ter mais coisas, melhor ainda, para nosso Ceará. Afinal de todos, o Ceará é de todos. O programa Ceará de Todos encerra hoje. Estaremos aqui de volta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Para cima deles, Vozão!